Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um assunto muito sério e que diz respeito a todo mundo: segurança no trabalho. A gente vai fazer uma verdadeira aula para compreender de vez os acidentes de trabalho. Afinal, o que é um acidente de trabalho? Nesta lição essencial, a gente vai desvendar esse conceito, entender os tipos que existem e, o mais importante de tudo, como podemos evitar que eles aconteçam. Preparados? Então vamos lá! O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai ver a definição oficial. Depois, vamos entender os tipos de acidentes, o típico e o atípico. Em seguida, a parte mais importante, a chave da prevenção. E, para fechar com chave de ouro, um resumo e reflexão final. Então, vamos começar pelo básico do básico, com a nossa primeira parte, a definição oficial. Porque, para a gente poder falar de prevenção, primeiro a gente precisa ter certeza do que estamos falando, né? O que a lei considera de verdade um acidente de trabalho? Bom, o termo é esse aí, acidente de trabalho. E a definição, segundo a lei, é que ele ocorre no exercício profissional, resultando em dano ao empregado. Parece simples, mas presta atenção nesses dois pontos-chave. Precisa acontecer enquanto a pessoa está trabalhando para a empresa e precisa causar algum tipo de dano, sabe? E esse dano pode ser desde uma coisinha pequena, um corte, até algo bem mais grave e permanente. Ok, agora que a gente já sabe o que é, precisamos entender que nem todo acidente é igual. E é por isso que vamos para a nossa segunda parte, para entender os tipos, típico e atípico. Fazer essa distinção é fundamental para a gente conseguir identificar os diferentes perigos que existem por aí. Vamos ver bem a diferença. De um lado, temos o acidente típico. É aquele que ocorre dentro da empresa durante o expediente. Pensa no exemplo mais clássico que existe, uma queda de escada em um armazém. É algo que acontece na hora, é súbito, todo mundo vê. Agora, do outro lado, temos o acidente atípico. Esse é mais sutil, são as doenças profissionais que vão se desenvolvendo e acabam incapacitando o trabalhador. Um exemplo muito comum hoje em dia, dores por esforço repetitivo no escritório. Ninguém desenvolve isso do dia para a noite, né? É um processo. Então essa é a grande diferença. Um é um evento, o outro é um processo. Olha, saber a definição e os tipos é muito importante, claro. Mas o conhecimento que realmente pode mudar o jogo é este. Como a gente faz para evitar que os acidentes aconteçam. É aqui que a gente entra no coração do nosso papo, a chave da prevenção, ou seja, as estratégias para um ambiente seguro. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Então, como prevenir esses acidentes? A resposta não é uma coisinha só. Não tem fórmula mágica. É, na verdade, um processo que tem de acontecer todo dia, sem parar. Essa prevenção toda se baseia em 4 passos que são fundamentais. O passo 1 é treinar funcionários. Gente bem informada toma decisões mais seguras. É simples. Passo 2, cumprir as normas regulamentadoras, as famosas NRs. Elas são o guia, o caminho das pedras para um trabalho seguro. Passo 3, usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Eles são a nossa última barreira de proteção contra o perigo. E por fim, o passo 4, comunicar problemas imediatamente ao superior. Viu algo errado? Fale na hora. É essa comunicação que evita que um risco pequeno se transforme numa tragédia. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula. Então, para amarrar todas as pontas, vamos para o nosso resumo e reflexão final, para consolidar tudo o que a gente aprendeu hoje. Recapitulando então os nossos pontos essenciais. A definição é o dano ao empregado que acontece durante o trabalho. Os tipos, aquela diferença clara entre os acidentes típicos, que são súbitos, e os atípicos, que são as doenças que se desenvolvem com o tempo. E claro, a prevenção, que é essa ação proativa que depende de 4 pilares: treino, seguir as normas, usar EPIs e muita comunicação. Para a gente encerrar de verdade, eu quero deixar uma pergunta no ar para todo mundo pensar. A segurança é uma regra ou uma cultura? Porque seguir regras é uma obrigação. Mas construir uma cultura de segurança é outra história. É quando todo mundo se cuida, se protege, se preocupa com o colega. É isso que transforma de verdade um ambiente de trabalho. Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.